Daniel capítulo 3, verso 1. Daniel capítulo 3, verso de número 1. Antes de introduzir Daniel, o livro de Daniel, ele mostra a obediência de Daniel. O livro todo tem em volta da obediência de Daniel, da obediência de Ananias, de Misael, de Azarias, que a gente vai ver um pouco hoje. E se a gente for analisar, a Bíblia é o livro mais fantástico de todos os tempos. A Bíblia é o livro mais fantástico de todos os tempos. Ele é o livro mais copiado e mais comercializado do mundo. É esse livro que você tem na mão. Quando a gente não valoriza tanto esse livro, em muitos países do mundo as pessoas dariam a vida para ficar alguns minutos lendo esse livro. Alguns países do mundo, países comunistas, por exemplo, as pessoas ficam um mês lendo apenas uma página, um capítulo da Bíblia. Quando a gente tem liberdade para poder ler todos os dias, meditar nele, aprender ele, viver ele, e a gente tem dificuldade em fazer isso. E eu acho fascinante porque essa mesma Bíblia, quando a gente lê ela, a gente vai ver que Deus, ele colocou para escrever a Bíblia, pastor Danilo, pessoas de diferentes classes, diferentes status, diferentes posições sociais, e a gente vê que reis como Davi amaram ela. Reis. A gente às vezes acostuma tanto com o termo rei Davi, que a gente não consegue entender que Davi era um rei. Reis como Davi amaram. Profetas como Samuel a escreveram. Reis, profetas como Samuel a escreveram. Poetas como Salomão a pintaram. Eu estou poético. Poetas como Salomão a pintaram. Doutores como Lucas a organizaram. Sempre assim. Sempre assim. Doutores como Lucas a organizaram. Peraí, professor Gilmar, repete de novo. Eu achei que o senhor ia numa síntese, você está falando um negócio que aí não pode deixar de se escrever, não, né? Eu estou indo bem devagar aqui. Estou indo bem devagar para vocês entenderem. Reis como Davi amaram. Profetas como Samuel a escreveram. Poetas como Salomão a pintaram. Doutores como Lucas a organizaram. Amigos como Teófilo a encomendaram. Meu Deus. E apóstolos. Embaixo de aula poder gravar e pregar sobre isso. Apóstolos como Paulo viajavam Presta atenção, irmãos. Apóstolos como Paulo viajavam longos caminhos, longas distâncias com pergaminhos deste livro. Meu Deus. Ele vai fazer longas viagens carregando pergaminhos extensos deste livro. E a Bíblia, ela possui um vasto acúmulo de conhecimento. Agora olha que interessante, para ela que está estudando mesmo nessa área, a Bíblia possui um vasto acúmulo de conhecimento físico. Calma aí que eu entro, Daniel. Ela possui um vasto acúmulo de conhecimento físico, astronômico, matemático. Daqui a pouco a gente chega lá. Uma coisa engraçada, na quarta-feira lá no meu curso de matemática, lá na Unimontes, citaram o livro de 2 Reis, porque um dos descobridores, assim eu posso dizer, do número π, do algarismo π, foi Salomão. Porque Salomão, anos antes de ele realmente ser real, já tinha dito sobre o número π. Porque ele falava sobre isso na circunferência da Pia. São muitas coisas que a Bíblia fala que só depois de muitos séculos que a ciência vai comprovar. Aí, por exemplo,
Por exemplo, teve um físico, presta atenção, irmãos, teve um físico que ele ganhou o prêmio Nobel por descobrir que as estrelas são gases. Ele ficou quase, acho que foi 70 ou 80 anos estudando para descobrir que as estrelas são gases. Se ele tivesse lido Gênesis capítulo 1, ele tinha descobrido isso em meia hora. Ele gastou 70 anos da vida dele para descobrir o que a Bíblia já falava. Tem coisas que você vai ver que Deus é perfeito. Deus já relatou tudo nesse livro. Então, esse livro, ele tem um vasto acúmulo de conhecimento físico, astronômico, científico, de todas as espécies, morais, espirituais, matemático. Isso é glória a Deus, meu Deus. Graças a Deus. Matemático, biológico, equilibrado Plataforma do trono, água e fogo. e verdadeiro. Isso aqui é um compêndio. A Bíblia possui um vasto acúmulo de conhecimento físico, astronômico, científico, morais, espirituais, matemático, biológico, equilibrado e verdadeiro. Isso tudo dentro de um único livro que você tem em sua casa lá, e às vezes a gente não dá tanto valor para esse livro, o valor pelo qual ele merece. E algo fascinante é que a Bíblia é o livro mais honesto do mundo. É o livro mais honesto que tem no mundo. Por quê? Porque a Bíblia, ela não esconde nenhum só pecado do homem. A Bíblia não esconde. Você não vai ver na Bíblia escondendo o pecado de ninguém. Diferente de hoje, que às vezes a gente procura ajudar as pessoas e encobrir o pecado delas, a Bíblia não esconde o pecado de ninguém. E se você observar, a Bíblia vai usar o pecado das pessoas para nos ensinar como nós podemos viver livre deles. A Bíblia vai mostrar pecados de grandes homens para quê? Para que a gente possa seguir a trajetória deles sem cair no mesmo buraco. A Bíblia vai trazer à tona, por exemplo, a Bíblia vai dizer que o pai da fé mentiu. Dá para associar isso? O pai da fé, que acreditava de uma maneira sobrenatural, mentiu. Ele mentiu uma vez e mentiu duas vezes. Na primeira vez que ele mentiu, ele vai falar que Sara não era sua esposa. E eu acho tão fascinante a junção dos textos bíblicos, é que na primeira vez ele mente dizendo que não era a esposa. E aí o que é que vai acontecer? O rei vai tomar Sara por esposa e vai se deitar com ela. Aí ele deitou mesmo, né, professor? Deitou com ela. Sara deitou com um camarada lá, não teve conversa não. O texto é bem claro. Sara se deita com o rei. Aí o que é que vai acontecer? No capítulo 18, Deus vai descer, vai refazer a promessa, e agora Sara vai ficar apta para gerar filhos. Como Sara no 18 está apta para gerar filhos, logo no 19, o que é que vai acontecer? Abraão vai mentir de novo. E outro rei vai tomar Sara por esposa. Só que agora, quando o rei, pastor Danilo, vai tocar em Sara, Deus não deixa. Por que Deus não deixa? Porque o ventre dela tinha sido aberto. E se ele toca nela agora, ela poderia engravidar. Na primeira Deus permitiu porque ela era estéril. Na segunda, que ela perdeu a esterilidade, podia gerar agora Deus não permite que toque nela mais. Só que tanto na primeira quanto na segunda, Abraão mentiu. E aí entenda isso. Quando o pai mente, ele está dando um mau exemplo para o seu filho. E a gente tem que entender que a geração que vem depois da gente tem a gente como espelho. Então, se você não der exemplo para os seus filhos, Isaac vai mentir igual Abraão mentiu. Isaac vai cometer o mesmo pecado de Abraão. Ele vai mentir igual seu pai mentiu, da mesma maneira. Então, a Bíblia não esconde os pecados de Abraão. A Bíblia, ela não vai esconder o pecado do grande rei de Israel. Aliás, vai fazer questão de revelar o pecado dele e revelar a consequência do pecado dele, para que a gente não enverede por aquele caminho.
Então a Bíblia vai pegar o maior rei da história de Israel e vai dizer: ele adulterou e ele assassinou um dos seus melhores amigos. A Bíblia deixa bem clara, Deus não tem prazer em ficar escondendo o pecado de ninguém. Aí mostra o quê? Desde a fraqueza de juízes como Sansão, que a Bíblia vai fazer questão de falar, até o espinho na carne do apóstolo Paulo, tudo vai ser revelado. E por que Deus permite o espinho na carne de Paulo? O espinho na carne de Paulo era a mesma desconjuntura que Deus fez na coxa de Jacó. Era a marca de Deus para ele entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Naquela área que o homem é mais fraco, é justamente naquela área que Deus vai fortalecer ele. Ele vai ter que ser dependente de Deus. Então Deus coloca um espinho na carne de Paulo para ele entender que ele só poderia ser grande se diante de Deus ele fosse pequeno. Só que eu acho fascinante isso. Por quê? Qual o objetivo de Deus? Mostrando tudo isso e relatando tudo. Mostrar as fraquezas para que nele seja revelado o triunfo da redenção de Cristo. Deus vai mostrar a fraqueza de todos os homens que vieram na Bíblia. Desde Adão na sua queda até o livro de Malaquias com João Batista logo depois. Deus vai mostrar a fraqueza de todos eles, os pecados de todos eles, para mostrar que perfeito foi só Cristo. Todos os homens estão sujeitos a pecado, todos os homens estão sujeitos a falha, mas existe um que não falhou, que não pecou, que é o nosso sumo pastor. E algo que eu acho interessante, para a gente introduzir nossa aula aqui, estou só começando aqui para fazer uma reflexão. Se você ler todo o livro de Daniel, você não vai encontrar um pecado de Daniel. Não existe no livro de Daniel mostrando o pecado de Daniel. Aliás, vai mostrar Daniel como um santo homem de Deus, como um homem de oração, como um homem de consagração, como um homem que tinha vida com Deus, como um homem que Deus honrou na terra. Você não vai encontrar pecado, mas Daniel pecou. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Então, se todos pecaram, Daniel também pecou. Mas a Bíblia não vai deixar pecar de Daniel exposto. Por quê? Da maneira que você conduz a sua vida aqui na terra, você vai definir, não é Deus que define isso, é o homem. Você tem a opção. Assim como Deus fez com Adão no jardim, Deus faz com a gente todo dia. Você tem a opção de comer do fruto ou de obedecer a Deus. O dia que a gente come do fruto e peca, a gente sofre consequências do pecado. O dia que a gente resolve obedecer a Deus, a gente vive debaixo da bênção. Todo dia Deus coloca à nossa frente a bênção e a maldição. Se escolher a bênção, nós vamos viver. Se escolher a maldição, nós vamos caminhar para a morte. E o capítulo 3 de Daniel, vamos lá? O capítulo 3 de Daniel, que a gente leu semana passada, vai trazer para nós uma situação bem interessante, porque a gente finalizou a aula da semana passada falando sobre a estátua que foi construída pelo rei Nabucodonosor. E a estátua tinha 30 metros de altura e 3 metros de largura, e era toda feita de ouro. Essa estátua não, é outra já. Essa aí é do capítulo 2. Nós estamos no capítulo 3. Aqui é a estátua que ele erigiu, que ele mandou levantar. E aí eu falei que não se sabe de quem era a imagem. Ela poderia ser de Bel-Merodach, que é o padroeiro da Babilônia, ou também poderia ser do deus Nebo, que é o deus ao qual Nabucodonosor recebeu seu nome como homenagem, ou também do próprio Nabucodonosor. A Bíblia não relata de quem era aquela imagem, só fala que ele levantou uma imagem de 30 metros de altura. Pensa num negócio fora do normal. E aí o que vai acontecer? Vamos para a aula de hoje. Capítulo 3, versos de número 1 e 2. Livro de Daniel. Capítulo 3, versos 1 e 2. Todos acharam? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados, 30 metros, e a sua largura de 6 côvados, 3 metros. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todos esses que a gente acabou de ler aqui, no verso 3,
Todos eles se ajuntaram e estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. É aqui que vão surgir a história dos 3 jovens junto com a fornalha. Ananias, Misael e Azarias. Ananias significa protegido por Jeová. Quem é protegido por Deus não precisa ter medo de nada, não. Protegido por Jeová. Misael, o segundo, significa quem é igual a Deus. Misael é a mesma raiz da palavra Miguel. Quem é igual a Deus? E por último, Azarias, que significa aquele a quem Jeová ajuda. Professor Gilmar, então é errado quando a pessoa está pregando no altar e cita os 3 nomes dos deuses pagãos que têm sobre eles na Babilônia, né? Na verdade, a gente tem. Agora eu acho interessante, todo mundo fala Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ninguém chama Daniel de Beltesazar, por quê? Quando fala dos 3 jovens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas quando fala de Daniel, é Daniel. Ah, mas Daniel também é Beltesazar, por que chama Daniel de Beltesazar? Só aprender a chamar os 3 pelo nome pagão, mas não aprender a chamar Daniel. Cada música, né, do Corinthians. É cada uma que aparece. Agora, ok. Aí, quando eles são levados para a Babilônia, o que vai acontecer? Eles vão receber nomes pagãos. Engraçado. Nomes babilônicos. Quem Deus protege, quem é como Deus e quem Deus ajuda a firmar com nada. A vida do crente é assim. É isso aí que eu estou mostrando aqui agora. Isso aí. Sadraque, Essa é a palavra dele. Mesaque e Abednego. Olha aí. Abednego. Tem um E aqui também. Abednego. Sadraque, decreto do Deus Lua. Decreto do Deus Lua. Mesaque, o Deus da Lua. Nós somos só da justiça. A raiz das palavras é a mesma. Deus aqui. Quer colocar a lua no grupo, mas não é sol. Alguém que sabe qual é a função da Lua? Refletir a claridade do sol. Hã? Refletir a claridade do sol. Você reparou que como a gente é superficial em algumas coisas? Verdade. Tem alguém aqui que já pescou? Alguém já pescou? Yes. Por que quando vai pescar, quando a gente vai pescar, a gente precisa... quem gosta de pescar muito é Diego. Ô Pedro, quando a gente vai pescar tem que olhar o calendário lunar. Tem a lua boa e a lua ruim, mano. E qual que é a diferença de uma lua para outra se a lua é só para iluminar a noite? Na verdade, a lua controla toda a agitação do mar é controlada pela lua. As marés são controladas pela lua. Então a lua tem que controlar tudo o que acontece no mar e é a lua que é responsável pela oxigenação das águas. A lua é responsável por oxigenar as águas para que gere vida nos peixes para a gente poder comer aquele peixe assado gostoso. Oh, Jesus. E glorificar a Deus por causa disso ainda. Ai, Espero que de Mato Grosso não só foto, hein, pastor? Só tô vendo em foto. Não é só foto. tem nada a ver. Vou mandar. Vai chegar, vou trazer uma foto do senhor de lá. Ele tá usando foto? Preocupa não, pastor. A especialização é domingo agora, eu aprendi na vida de vocês. Abednego, servo de Nego. Repare o seguinte. Quando ele sai de Jerusalém, ele sai com nomes que são
nomes de adoração a Deus, nomes voltados para Deus. Quando eles vão para a Babilônia, mudam o nome dele para nomes babilônicos. E aí colocam eles como adoradores de outros deuses. Tentam colocar eles como adoradores de outros deuses. Mas aí o que, é que vai acontecer? Independente do lugar que a gente está, se você está na igreja, você é Ananias. Se você está lá no mundo, você tem que ser Ananias também. Olha aí. Porque tem gente na igreja Ananias, mas lá no mundo é Sadraque. Olha aí. Desce pra assim, ia entregar tudo. Olha o cultural. Ananias, protegido por Jeová. Aí sai lá para fora, decreta o Deus Lua. Misael, quem é igual a Deus dentro da igreja? Ixi, Quem é como você? o cara é semelhante a Deus, o cara faz a vontade de Deus. Quando sai lá para fora, o Deus da lua, porque a noite é o horário que o pecado mais. O inimigo vai atuar na escuridão mesmo, à noite o negócio é mais estreito. Aí vem Azarias, aquele a quem Jeová ajuda. Aí troca o nome dele para Abednego, servo do Deus negro. Tentam tirar eles da bênção que eles têm sobre os seus nomes para colocar na vida deles a maldição dentro da Babilônia. Nomes que são nomes pagãos, nomes voltados para a adoração de deuses babilônicos. Mas, o que é que vai acontecer? Pega o Ananias, Misael e Azarias e fala: agora vocês vão ter que se prostrar diante da imagem. A imagem tinha o quê? 30 metros de altura, 3 metros de largura. Todos vocês três vão ter que se prostrar diante da imagem. Podem até tentar mudar o seu nome, mas quem tem caráter não se corrompe. Olha aí, Léo. Pessoa que tem caráter, ela não vai se corromper com a circunstância. Pessoa que tem o caráter de Deus na sua vida, por isso que na aula passada eu comecei falando sobre o nome, a importância do nome para o judeu. O judeu dá mais valor ao seu nome do que a dinheiro. O judeu dá mais valor ao seu nome do que qualquer outra coisa. Não é à toa que Mateus capítulo 1 vai começar falando de quê? Da genealogia de Jesus. Por quê? Porque a genealogia é mais importante do que qualquer tipo de riqueza que você tenha na terra. O maior legado que a pessoa pode deixar é o nome dela. Tem gente que tem prazer em fazer parte de uma família. Tem gente que, se pudesse, riscava o sobrenome da família, da certidão dele ou dela. Deus está falando aqui, né? Tem gente que, se pudesse, riscava o sobrenome. Por quê? Porque o sobrenome é queimado, é manchado. Quando você fala o sobrenome, todo mundo já lembra de coisa ruim, coisa negativa, de pessoas que fizeram coisas totalmente contrárias ao caráter do ser humano, se corromperam, se perverteram com o passar do tempo. Mas esses 3 jovens, quando eles tiveram que se prostrar diante daquela grande imagem, o que eles fizeram? Nós não nos prostraremos. Aí vem a pergunta que a Anne fez na aula passada, que eu não esqueci. Se todos tinham que se prostrar diante da imagem, por que só os 3 não se prostraram? Cadê Daniel? Eis a questão. Perguntei onde ele estava. Não lembrei, não esqueci não. Cadê Daniel? Por que Daniel também não teve que se prostrar, Jé? Dançaram os 3 na fornalha, Daniel tinha que ir para a fornalha também, ó. A Bíblia não vai relatar diretamente aonde que Daniel estava. Só que, se a gente for analisar o texto, que a gente tem duas respostas coerentes para dar dentro desse contexto. A primeira, provavelmente Daniel estava em cima da plataforma com Nabucodonosor. Ele estava em cima da plataforma aqui, olhando todo o povo do lado de cá, se prostrando diante daquela imagem. Primeira opção, ele estava aqui. Segunda opção, Nabucodonosor sabia quem era Daniel e ele sabia que Daniel não ia se prostrar diante da imagem. Então, para poupar Daniel de passar por aquela situação, porque ele já sabia quem Daniel servia, o Deus de Daniel no capítulo 2, logo para livrar Daniel disso aqui, provavelmente, que é uma das mais aceitas, ele manda Daniel em alguma missão para que ele não estivesse naquele dia dentro da Babilônia. Porque se ele estivesse em cima, de qualquer jeito, ele prostraria de frontal também. Ele iria confrontar. Então, para não ter problema com Daniel, porque ele sabia que o Deus de Daniel era terrível, então o que ele faz?
ele manda Daniel para alguma missão. E existem casos na Bíblia, só um minutinho, existem casos na Bíblia que a gente vai ver situações semelhantes. Por exemplo, João capítulo 8 vai dizer que Jesus está no templo, no pátio do templo, e trazem para ele uma mulher que foi pega no ato de... Mas cadê o homem? Trouxe a mulher, mas cadê o homem? Como que a mulher pega no ato de adultério se ela estava sozinha lá na hora que trouxe ela para cá? Porque se estava adulterando, tinha que ter o homem que estava adulterando. Cadê a prova de que realmente teve o adultério? Mas o texto, a intenção do texto não é condenar aquela mulher. Eles não estavam querendo condenar a mulher, eles estavam querendo condenar Jesus. A intenção deles era pegar Jesus, não tinha nada a ver com a mulher. Então eles usam a mulher como muleta para poder tentar condenar Jesus. Aí Jesus vem dar a cacetada. Jesus já dá uma pancada logo e já espalha todo mundo. Aí os fariseus, os doutores da lei, vão ficar tudo revoltados. Por quê? Porque o mesmo pecado que aquela mulher cometia, eles também estavam cometendo. A questão de que talvez Daniel estivesse em uma missão não um pouco complicada se observar o capítulo 1 e 2, porque no 1 e 2, quando Daniel ele faz o jejum, eles também fazem junto com Daniel. E quando Daniel, tudo que Daniel faz, eles estão seguindo. Porque na verdade, que Daniel já não era governador da Babilônia, ele era vamos colocar que ele era o vice-rei. Ele estava sentado ao lado do rei, abaixo do rei, quem mandava era ele. Logo ele não estava sujeito a ninguém. Ele estava acima de todos os governadores, todas as lideranças que tinha. Quando manda chamar esse tanto de homem aqui das províncias para a consagração da estátua, se Daniel estivesse lá, ele estaria ao lado do rei, observando todo mundo se prostrando diante da estátua. Então ele não teria necessidade de se prostrar diante daquela estátua. Agora, olha que interessante. Primeiro Império Mundial, que é o Império de Nabucodonosor, ele se inicia com uma estátua e todos devem adorar ela. Primeiro Império começou com uma estátua e todo mundo adorando aquela estátua. O último império dos gentios, que é o império do anticristo, ele vai erguer também uma imagem e todos que não adorarem essa imagem também irão morrer. O contexto aqui vai ser praticamente o mesmo. Daniel, aqui no primeiro império, que é o Império Babilônico, inicia-se com uma estátua e todo mundo deveria se prostrar diante da estátua, porque se não prostrasse, o que acontecia? Fornalha, seria morto. Aí lá em Apocalipse, o anticristo vai também levantar uma imagem dele. Ele vai ter uma estátua sendo levantada e todos vão ter que se prostrar diante dessa imagem. E quem não se prostrar diante da imagem também irá morrer. Quem não adorar a imagem da besta, ele vai morrer. Então, o que Daniel está mostrando aqui é algo profético, é algo escatológico, que começou aqui, mas que vai terminar lá no livro de Apocalipse, lá no final de tudo. Agora, os três jovens, eles não se prostraram. E aí vem aquela questão, eu até terminei a aula passada falando um pouco sobre isso. Quando eles não se prostram, eles não estão desobedecendo a autoridade dos homens? Mas e aí? Eu tenho que desobedecer aos homens? Não. Se existe uma lei, eu tenho que cumprir essa lei ou eu posso descumprir essa lei? Autoridade maior. 1 Pedro capítulo 2, vamos lá? Para a Bíblia. Primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 13. Olha que interessante esse texto. 1 Pedro capítulo 2, verso número 13. Olha o que Pedro vai dizer aqui. Lá no final da Bíblia. Apocalipse, Judas. Professor Gilmar, então vai passar o mesmo pano de fundo, porém não mais na Babilônia, mas dentro de Judá. Isso. Porém, aí vai ressuscitar o texto, sai dela como o meu. Já vai para o mesmo contexto lá daqueles que são e daqueles que não são. Aqueles que permanecem fiéis a Deus, eles alcançarão misericórdia e também alcançarão a recompensa. Dentro da grande tribulação. Desde a grande tribulação. Aqueles que não adorarem a imagem da besta. Porque na verdade Israel aqui está cativo, eles estão dentro da grande tribulação aqui na Babilônia. Entendi. A Babilônia é um cativeiro. E o cativeiro é para judeus. Assim como também lá
a imagem vai ser voltada, focada mais nos judeus. Engraçado, lá foram 70, agora vão ser 7. Justamente. Paralelo. Tá tudo encaixado. E lá o 7, lá é a última semana de Daniel. E os próprios ali, a altura e a largura da estátua, porque 33 é o dízimo da mesma forma. Esse vinho tá ficando bom, viu? Pastor, o dízimo vai ser alto, hein, pastor? É complicado.